E porque amanhã começa um processo decisivo no Vaticano, a escolha do próximo Papa, importa perceber quem são os favoritos a suceder ao cargo. E temos por isso connosco Filipe Avilés, comentador da SIC. Muito bom dia, Filipe. Quem são estes favoritos? E sabemos que há pelo menos dois que podem muito bem ser escolhidos. Bom, evidentemente há sempre alguns de quem se fala mais. O primeiro de quem mais se fala é o cardeal Pietro Parolin. Que é italiano, é da Cúria, é do sistema, é como se fosse o ministro dos Negócios Estrangeiros ou o primeiro-ministro, até mais precisamente do Papa Francisco. Ele tem uma grande vantagem sobre os outros, que é ele conhece muito bem como funciona o Vaticano. O Vaticano está a precisar de reformas, de continuar algumas reformas, de fazer outras. Ele conhece bem o sistema. É um homem que está habituado a lidar com estadistas, é um homem que nós podemos imaginar sentado do outro lado da mesa de um Donald Trump, de um Xi Jinping, ou mesmo de Vladimir Putin. Quer dizer, é um homem que está habituado a lidar com os pesos pesados do mundo e portanto, é visto numa altura em que o mundo está muito fraturado, com perigo de guerras, é um homem da diplomacia e, por isso, é visto como um forte candidato. Tem tido uma semana terrível a nível de imprensa. Tem a vantagem de ser italiano, que há muito. Tem a vantagem de ser italiano. Mas teve uma semana complicada. Teve uma semana muito complicada. Teve, primeiro, parece ter sido um falso boato de problemas de saúde, que é sempre uma coisa que pode alarmar os outros cardeais, mas isso foi desmentido. Em todo o caso, teve, sobretudo, um revés a dois níveis. Que teve a ver com o mega processo de financeiro, de corrupção, etc., no Vaticano. E uma das coisas que envolve é foi uma compra ruinosa para o Vaticano de uma propriedade em Londres. Mas da responsabilidade do próprio? E da responsabilidade do dicastério a que ele preside. Ele conseguiu sempre fugir a essa responsabilidade, ou seja, o Papa nunca o responsabilizou diretamente, outros sim. O braço direito dele foi condenado por peculato e expulso o cardeal Becciu, que não vai estar no consistório, no conclave por causa disso. Ele tem conseguido sempre evitar, mas paira sempre esta dúvida. Então, ele estava lá, não sabia, se não sabia, porque é que não sabia, até que ponto é que estava envolvido. Portanto, é uma sombra negra. Outra é que ele foi o grande promotor e negociador do acordo com o governo chinês para a nomeação de bispos. E o governo chinês agora, durante o interregno, já depois do Papa Francisco morrer, nomeou um bispo, ou se não me engano até dois, sem falar primeiro com o Vaticano. E parece mesmo uma medida pensada pela China para tentar minar qualquer possibilidade que ele possa ter de ser eleito Papa. Pode-lhe ter custado também alguns votos. Há pouco falava de boatos por questões de saúde. Estes boatos vêm de dentro da cúpula? Não. Vieram da imprensa italiana. Ao que parece, ele teve, de facto, uma consulta médica na segunda-feira. Nada de grave, não era uma consulta prevista. Mas neste processo, todos estes pormenores podem servir para fazer com que não seja eleito? Claro que sim. Agora, isso foi transmitido pela imprensa italiana como uma coisa quase que parecia que tinha sido uma intervenção de urgência médica. E parece que, afinal, não foi nada de grave. Mas há um segundo favorito. Há um segundo favorito de quem se fala, o cardeal Tagle, das Filipinas. Eu tenho dito, e disse até aqui na SIC Notícias, que duvidava muito que houvesse um Papa da Ásia, ou da Ásia ou da África, porque são países onde, em grande parte, ainda não se fez o processo de limpeza da questão dos abusos sexuais e, portanto, é mais possível, mais provável que haja algo no passado destes bispos ou cardeais que não tenham lidado bem com uma situação na sua diocese. Em todo o caso, aqui está, parece que se fala do cardeal Tagle. Conhecido como o Francisco da Ásia. Conhecido como o Francisco da Ásia. Ainda antes do Papa Francisco ser eleito, ele já tinha este estilo de grande proximidade das pessoas. Portanto, é uma pessoa tremendamente simpática, tremendamente afável, as pessoas gostam genuinamente dele, muito simpático, uma pessoa que não tem problemas em cantar karaoke, em fazer piadas, mas também um bom teólogo, um homem muito próximo do seu povo, tem experiência pastoral que o cardeal Parolin não tem, ou mais experiência pastoral que o cardeal Parolin, e tem estado, ao que parece, a subir nas intenções, por assim dizer, de voto dos cardeais, segundo as pessoas que estão em Roma e que estão em maior contacto com os cardeais. Mas se não existir um consenso entre estes dois nomes, que é perfeitamente possível que isso aconteça, há alternativas. Pronto, aí é que a coisa se abre. Porque parece que ambos estes, que ao início da semana estavam a subir, começaram agora a gerar algumas dúvidas, porque quando surge um grande nome, evidentemente as pessoas vão à procura, os próprios cardeais, e surgem também as coisas do passado menos boas. O cardeal Tagle, por exemplo, foi presidente da Caritas Internacional e acabou por ser removido do cargo pelo Papa Francisco, porque toda a direção foi removida por má administração e, portanto, isso é uma coisa que pode pesar sobre ele numa altura em que o Vaticano precisa de um bom administrador. Um dos nomes de que se fala como potencial terceiro candidato é o cardeal Francis Prevost, que é americano,
há muita gente que olha com desconfiança para os cardeais americanos, que pensa numa altura em que a América é a superpotência do mundo e também ter um Papa americano seria estranho, mas ele é considerado o menos americano dos cardeais americanos. É um cardeal que passou a maior parte da sua vida enquanto bispo na América Latina, no Peru, é muito estimado pelos peruanos e pelos bispos da América Latina e agora está em Roma, onde é o responsável pelo dicastério dos bispos, portanto é responsável por nomear os bispos todos do mundo. Portanto, muitos dos cardeais, que são mais novos, que estão no conclave, terão sido nomeados por ele, obviamente por indicação do Papa, mas por ele. E, portanto, ele tem uma grande rede de conhecimentos e é uma pessoa tida em muito boa conta. Ainda há outros dois nomes. Ainda há outros dois nomes, podemos ver aqui. O próximo, temos o cardeal Peter Erdo, é sempre um nome muito falado, como um dos favoritos das alas mais conservadoras da Igreja. Neste caso seria um Papa de linha mais conservadora, mas sem representar uma ruptura com o Papa Francisco. Isso é importante. Portanto, é um homem de grande substância intelectual, esteve à frente da organização que representa os bispos todos da Europa durante vários anos, conhece muito bem a Igreja na Europa, sobretudo, e é um homem que está habituado a lidar com esta nova geração de líderes populistas, por sendo húngaro, está habituado a lidar muito perto com mas ainda há uma terceira hipótese, não é? Portanto, este também é uma hipótese, embora seja muito tímida. Parece que é uma das fraquezas, é que é uma pessoa muito, muito tímida. O cardeal Fernando Filoni é uma pessoa parecida com o cardeal Pietro Parolin, mais velho, tem mais 9 anos, portanto isso pode fazer diferença se os cardeais pensarem que não há uma alternativa óbvia, escolherem um Papa que pensam que vai reinar menos tempo, isto pode ser algo que funciona a favor dele. Tem uma grande experiência diplomática. Foi, por exemplo, o cardeal que estava como núncio no Iraque durante a guerra do Iraque em 2003. Ficou no Iraque com o povo, defendeu muito os cristãos no Iraque, opôs-se à guerra, fez frente às grandes potências do mundo. É um homem que está habituado a dar o corpo às balas. Tem também muita experiência na China, mas não está ligado ao acordo com a China. Muita gente critica, portanto pode ser também um fator a favor. Filipe Avilés, obrigado. Obrigado.